Então, uma boa noite a todos. Pedimos licença, proteção, inspiração para nosso Pai Oxóssi, nosso Pai Oxalá, no estudo de hoje. Semana passada a gente iniciou, mas não foi bem no estudo, né? Semana passada foi mais uma, uma bronca, reunião com bronca, começo de ano a gente deixa a casa em ordem, né? Para poder iniciar o estudo, eu sempre gosto de ressaltar, a gente usa esse espaço para estudo realmente, um ou outro assunto que a gente acaba tendo, né, que tratar, até por questões de urgência, mas se não, gente, o estudo é para a gente, porque senão a gente vai tratando sempre de problema, sempre tratando de apagar fogo, e o crescimento a gente acaba ficando, né? E assim, nós vamos iniciar este livro aqui, que é Os Arquétipos da Umbanda. É um livro bem simples, bem tranquilo, tá? A gente saiu de um livro bem complexo, dois, na verdade, o livro do Orixá Exu também era um livro bem complexo, e esse daqui já é um bem mais simplificado para tratar das linhas, dos arquétipos, de uma forma geral. É um livro mais simples, para a gente, menos denso, para a gente poder tratar esses assuntos de uma maneira um pouco até mais ampla, né? Dar espaço para isso, tá? E hoje, em especial, eu gostaria de fazer, porque o começo do livro, o primeiro capítulo, vai tratar de o que é religião e da religião de Umbanda. Depois ele vai falar lá do culto ao divino criador Olorum. E como a gente vai falar do assunto de religião, o que é religião e o que é religião de Umbanda, hoje é um dia muito especial, porque hoje é um dia é um marco, né, onde se combate a intolerância religiosa, né, especialmente aí a todas as religiões de matriz africana. Eu não gosto desse termo para a Umbanda, mas nós temos raízes africanas, mas nós não somos, né, africanos, nós somos indígenas, africanos, budistas, hinduístas, kardecistas e mais um pouco, né? A gente tem, assim, um dia hoje, então, muito importante para a gente falar de combate a essa intolerância. Eu também não gosto de combate a alguma coisa, eu sempre gosto de promoção de tolerância, e a gente faz isso todo. Então, em vez de ficar com combate, até o Rubens Saraceni faz isso em alguns momentos, tá? Ele tem esse caráter bem de combate mesmo, mas eu gosto de promover. O que a gente quer? Qual o objetivo final? É tolerância? Então, nós vamos promover a tolerância. Como nós promovemos a tolerância? Sendo tolerantes. A gente não combate intolerância apontando a intolerância alheia. A gente não se submete a ela, tá? A gente não se submete, a gente não aceita, mas a gente incentiva a tolerância. Então, quando a gente fala em religião, então nesse dia tão especial, e até um outro assunto, eu vou deixar no link depois do vídeo, gente, porque nós acabamos de ter uma gira em homenagem ao nosso pai Oxóssi. Foi uma gira de muita intensidade energética. Os caboclos trazem aquela energia tão maravilhosa, né? Foi uma coisa tão energética. Eu falo, não tenho nem outra palavra, é uma energia mesmo. Pode passar. E nós estamos vivendo um cenário hoje indígena, gente. Assim, não é triste, tá? Triste já devia ser há alguns anos. Hoje é catastrófico, é caótico. Eu vou deixar o link depois, eu assisti um programa, tem um programa com todos os dados das situações do nosso povo indígena que está vivendo é um verdadeiro holocausto indígena. A gente não pode deixar de falar isso. Olha a nossa hipocrisia de comemorar a festa de Oxóssi, os índios, tudo bonitinho lá, meu caboclo, e fechar os olhos e fingir que não está acontecendo com os índios de verdade. Eles são filhos da nossa cultura, eles são filhos do nosso país, gente. Sabe? Então, assim, a primeira coisa é levantar a bandeira, sim. Nós pregamos essa... Não é nem tolerância, é um respeito, uma admiração extrema que nós temos aos povos indígenas, todos. Porque nós incorporamos isso na nossa religião. Incorporar a cultura indígena não é só botar um penacho colorido na cabeça.
Entende? Incorporar a cultura indígena é dar valor e respeito ao que eles representam ainda hoje. Ah, mas índio... Porque assim, sinceramente, aquela frase, índio é tudo vagabundo, isso aí é pior que não sei o que, gafanhoto, que não sei o que. Gente, essa palavra, ela não pode ser dita na nossa frente. Porque quando alguém diz isso na nossa frente, a gente faz uma risadinha assim, para não se indispor, ela fala, não, o índio é dono dessa terra. Nós louvamos, nós cultuamos, nós respeitamos o nosso índio. Essa é a sua opinião, mas não é de todo mundo. Nós não podemos deixar passar. Então, tem dados muito horríveis, muito feios. Então, assim, eu achei importante a gente ressaltar essa questão, porque a gente está vivendo um momento. Acabou de ter a festa, né, no sábado, e aí a gente está vivendo um terror de desnutrição. As imagens são de chorar. Assim, de chorar muito, tá? Eu não consigo ficar olhando muito, porque eu me lembro muito de vocês vão se lembrar, porque agora ele participou da posse do novo presidente. Mas o índio, o cacique Raoni, é, assim, o índio talvez mais famoso no mundo brasileiro, tá? Na década de 80, teve uma convenção, um encontro, né, sobre meio ambiente aqui no Brasil, se eu não me engano, foi 90, né? Foi Rio 92. E ele veio, tá? Trajado com pele de onça, uma pele enorme, assim, com a cabeça de uma onça. E o povo, na época, gente, eu me lembro disso, ficou horrorizado. Foram críticas, comentários, bababá, aquele, nossa, virou um furdunço, vocês não têm noção. E ele disse a seguinte frase que me marcou até hoje, e o povo não lembra disso, porque eu não vi isso mais em lugar nenhum. Ele disse a seguinte frase: enquanto meu povo passar fome, a onça não é mais importante. Enquanto meu povo passar fome, minhas crianças estiverem com fome, a criança é mais importante do que a onça. Isso aqui é uma onça, eu mato para comer e vestir a minha tribo. Não é mais importante do que o meu povo. E ele está certo. Tá? Então, assim, na época, né, talvez os mais velhos aí vão se lembrar que foi um dos encontros mais emblemáticos sobre meio ambiente que teve no mundo, na história, né, até hoje, a Rio 92, e ele deu essa declaração. E nunca uma coisa foi tão atual, até porque ele está vivo, está até hoje, participou, né, da passagem de faixa presidencial. Eu até fiquei olhando, falei, quem que é aquele índio? É o Raoni? Não é possível. Ainda fiquei sabendo, eu falei, gente, ele está lá, ele é um símbolo da luta do povo indígena. E a gente fala sobre tudo isso para falar também sobre religiosidade, que a nossa religião também é indígena. Nós não somos só africanos, nós temos parte africana, mas nós também temos muito do xamanismo indígena, né? Aquela força, aquele poder. Então, eu fiquei muito feliz, gente. Eu achei a coisa mais bonitinha. As crianças, né, da Angélica. O filhinho dela chegou, a hora que terminou a gira, ele me fez, assim, umas 70 perguntas. Por que que eles estão? Por que que eles fazem isso? Por que que eles fazem aquilo? E eu comecei a explicar. Eu falei, o índio, ele grita porque quando ele chega aqui, ele tá, muito animado, ele é muito animado. Aí ele ficou olhando. Eu falei, quando você não tá animado, você não grita? Assim, tô animado. Aí ele, faz sentido. E acabou. A coisa mais bonitinha, assim, sabe? Aquelas coisas bem simples que a gente usa para a evangelização das crianças, que eles querem saber por que que grita, por que que fuma, né? Por que que tá bebendo. Então, eu fui explicando algumas coisinhas ali para ele e já me veio a consciência, né? Precisamos dar evangelização para essas crianças, com certeza, tá? Então, entrando no livro mais especificamente, falando da religião, o Rubens Saraceni, ele trata e ele enfatiza isso, que nenhuma religião é melhor do que outra. O nome disso é respeito, tolerância. Nós não somos melhores do que ninguém. Isso tem que valer para nós também, primeiro, né, gente? Não só para o outro. Não adianta eu meter a boca nos evangélicos, que eles são intolerantes, e um bandista, sou intolerante. Ridicularizo a outra religião. Porque não tem nenhuma mais importante que a outra, né? Não tem nenhuma religião que vai te salvar no pós-morte, ou que vai te trazer tudo de bom nessa passagem terrena, né?
ele menciona ainda o fato de que alguns, né, pregam que o acúmulo de riqueza é evolução e bem-estar para com Deus. Tem religião que fala, olha, se você é bem-sucedido, então quer dizer que você está no caminho de Deus. Se você é pobre, você está fora do caminho de Deus. O caminho, né? É uma coisa assim, associa a pobreza a algum castigo. Tem muitas religiões, muitos religiosos que têm esse discurso, né? Inclusive, ele coloca lá, alguns estimulam seus fiéis para que doem suas fortunas depois de desencarnar para garantir um lugar melhor no céu. Como tem! Gente, só para vocês terem uma ideia, existe compra de terreno no céu. Isso não é brincadeira, existe de verdade. Existem religiosos que vendem, tá, pedaços, terrenos no céu, garantindo já. Ai, que esses evangélicos. Só que, meu amigo, pera lá, vocês cuidado, tá? Porque a Igreja Católica também fazia isso durante toda a Idade Média, inclusive vendia indulgência, vendia perdão. Quem fez aula lá de história de quinta ou oitava vai lembrar do que eu estou falando. A Igreja Católica vendia perdão pelos pecados, vendia situações do céu. Né? Isso também, então não são só os evangélicos hoje que estão dando, que coisa absurda, isso não é bem assim, isso já aconteceu em muitos momentos, né? E aí, o que ele ressalta, que é infelizmente um fato, tá? É que muitas religiões lutam pelos poderes políticos e econômicos para, assim, anular os seus concorrentes. E isso é o que nós vivemos. A religião misturando com política em busca de poder, manipulação e dominação das massas. Quando eu falo massas, gente, hoje, muitas religiões, tá? E eu vou incluir a nossa também, porque a gente vê aí, ó, pai de santo TikToker, YouTuber, desenvolvendo filho, terreiro virtual, só para ganhar seguidores. Gente, por favor. Tem alguns autores até, que eu até gostava, particularmente, que você percebe como a pessoa desvia, né, do caminho. Hoje é o seguinte, você é médium, você precisa ser um combatente. Você tem que ser um guardião da luz na Terra. Você tem que ser um guardião do nosso planeta, em oração. Só que daí você paga R$ 1.500 para mim para fazer parte do meu grupo de oração, tá? É assim, você ora na sua casa e paga lá R$ 1.500, R$ 2.000 para ser um guardião do planeta. Parece coisa de doido, mas é sério, tá? E essa pessoa transitou muito tempo entre o kardecismo, na Umbanda, recebe, tá? Exu, vou falar, recebe Exu famoso, recebe caboclo famoso. Quando eu comecei a olhar esse discurso, eu falei, o quê? Gente, isso é pura vaidade, ego, e ó, quero adeptos para ter poder. Nós chegamos ao absurdo hoje no país de ter uma bancada evangélica. Por que isso é absurdo? Porque religião e política não devem se misturar. Gente, a gente tem muito mais, né? A gente tem muitos mil anos de história em que quando a política se mistura com a religião, ela não dá certo. Distorce totalmente a religião e manipula de uma forma muito cruel as pessoas. Política e religião. Nosso Estado é laico. O que é um Estado laico? É um Estado sem religião. As pessoas têm liberdade religiosa para crerem ou não no que elas bem entenderem. Não tem a igreja lá do Maradona? Tem uma igreja lá na Argentina que tem vamos dizer assim, o seu santo máximo é o Maradona. E isso é o quê? Liberdade religiosa. Não tem? Tem. Então, assim, a liberdade, e hoje essa questão de manipulação fica cada vez. A gente vive um cenário político contaminado por pessoas muito manipuladoras religiosamente. Então, assim, se você é do partido tal, você é do bem, e se você é do partido, né, o oponente, já é errado, né? São adversários políticos, não é inimigo. Mas se você é do outro, então você é do mal. Tem que ser combatido, porque você é o diabo, vai ter tudo de ruim, etc, etc.
Isso parece conversa de doido lá da Idade Média, mas infelizmente esse é um discurso que teve adesão popular. Por quê? Porque as pessoas, gente, elas não fogem do que elas são. Elas podem disfarçar por um tempo, mas esse discurso só teve tanta... ele se proliferou tanto e teve tanta força porque as pessoas acreditam nisso. As pessoas são assim. Elas só se sentem depois legitimadas a... Então, se o chefe máximo do Poder Executivo faz, eu também posso fazer. Eu posso xingar mulher, eu posso menosprezar índio, e assim por diante. Então, eu posso xingar um bandista, candomblessista, porque eles são do diabo, posso ir lá, tacar fogo no terreiro deles, e assim a gente vai, é uma bola de neve. Tá? Por quê? Política é política, ela é necessária, deve ser estudada, deve ser compreendida, ela é necessária para o homem, para a vida material. Mas a religião, gente, ela não pode ser manipuladora de massas. Uma das primeiras coisas quando eu entrei na Umbanda, que ficou para mim muito evidente, foi o seguinte: nenhuma entidade perguntava qual era a religião daqueles que estavam sendo atendidos. Não perguntava se ia entrar para a nossa igreja, se ia voltar de novo. Nenhuma entidade perguntava. Eles atendiam no que precisavam. Tá? Então, não era nunca aquele atendimento visava angariar adeptos. Tá? E isso é uma coisa que o Jesus mantém até hoje. Eu vejo isso na nossa casa. Não está fazendo para captar adeptos. A gente faz, por exemplo, a gente divulga o estudo, divulga a tenda, por motivos, inclusive, com os quais eu me afinizo. Por quê? Vamos divulgar o trabalho porque pessoas precisam. Eu precisei. E eu fiquei muito tempo rodando atrás de um terreiro sério que pudesse me tratar. Então, é para divulgar para a pessoa que precisa. Não é para ela entrar para a nossa religião. É para ela ser atendida em caso de necessidade. E outra, gente, divulgar o estudo, porque é uma forma de esclarecer e libertar. Quanto mais estuda, menos dependente fica. Então, essas duas divulgações não têm por objetivo nenhum, tá? Angariar adepto. Muito pelo contrário. A gente quer tratar, quer ajudar no que puder, ter condição de estar disponível para aqueles que precisarem, mas nós temos plena consciência de que a Umbanda não é para todo mundo. Por quê? Porque é melhor? Não é para todo mundo. Cada um tem o seu quadrado, entende? Então, o Rubens Saraceni vai tratando disso, né, ele fala muito, critica muito, né, essa religião como forma de poder, tá? Mas a gente, para tratar de religião, a gente falou de tudo que não pode ser, que não deve ser, que não é bom, mas a gente pensar no que a religião ela é algo que deve exaltar em nosso íntimo o humanismo, a paciência, a compaixão. A religião é algo que nos deixa melhores enquanto ser humanos. Qual é essa religião que faz isso? Todas. Todas as religiões têm esse poder, elas têm essa finalidade, mas os homens distorcem todas as religiões, distorceram o judaísmo, distorceram o catolicismo, distorceram o kardecismo, distorceram a Umbanda. Olha, não, lógico que sim. A quantidade de absurdo que a gente vê na nossa religião é tão grande quanto nós vemos nas outras. Gente, a quantidade de pilantra que tem se fazendo aí a pai de santo, curo e cobro tanto, faço isso e cobro tanto, amarro, desamarro, faço e desfaço, sei do seu presente, passado e futuro. Ah, meu amigo, é incontável. Então, a nossa luta, ela é muito interna, é muito difícil. As pessoas entram no terreiro de Umbanda já com o pé atrás. Vamos ver se aquilo é falcatrua. Muita gente entra, muita gente vai para testar, para ver. E não é nem por mal. Você é enganado, você é iludido. Você vê essa quantidade de absurdo. Aí você vai no terreiro de Umbanda, que jeito você fica? Cabreiro, né? Você fica ligeiro. Eu fiquei a vida inteira. Eu entrava no lugar, primeira vez que eu entrei, então, nossa.
Eu olhei, eu lembro certinho, gente, porque a primeira vez que eu fui lá na madrinha, a gente vai lá domingo, já vou falar disso. Eu fui lá na madrinha, eu olhei e falei, tudo arrumadinho, as pessoas são simples, assim, simples como a gente deve ser, sabe? Simples as vestimentas, mas tudo limpinho, arrumadinho, branquinho. O rito era seguido certinho da defumação, da abertura da gira, assim, tudo um aspecto muito bem cuidado, sabe? Aí eu falei, isso aqui tem indícios de que é um lugar sério. Então você vê tudo isso, não cobra, né? Não fica falando, impondo, fazendo a pessoa passar medo, colocando crendice. Então, assim, tudo vão dando indício, mas a pessoa entra ressabiada, né? A religião, o Bessaraceni vai completando. Não é lugar para fanático, para revoltado, para rebelde, para intolerante e principalmente para racistas, né? Pois o verdadeiro religioso vê todos como seus irmãos, né? E vê irmãos criados de Deus, vê tudo na criação divina. Eu até vi o racismo é o assunto que eu estou preparando, tá, gente? O Gisel postou lá aquele vídeo sobre a mudança, né? Na lei de injúria racial e o racismo. E é uma aula que eu dou no direito, no curso de direito, a aula sobre a lei de racismo há 20 anos. Adoro falar sobre o tema, sempre falei muito e sempre critiquei muito certas coisas na lei. Eu vou tratar para vocês de uma forma mais simplificada possível, mas eu acho que é um assunto importante até para a gente colocar em outro vídeo. Por quê? Porque para a gente poder se defender ou saber quando nós estamos sendo vítimas de alguma coisa, a gente tem que conhecer os nossos direitos. E para conhecer os nossos direitos, a gente tem que ter um mínimo ali de noção do que configura, né, esse racismo ou não. Porque o racismo, ele é também não só de cor, raça, etnia, procedência nacional, mas de religião. Então, nós também, né, estamos incluídos aí nessa lei que é feita, né, foi feita, não é bem assim, mas ela foi feita para nos amparar. Mas nós não temos como nos defender desses ataques, que são ataques racistas, né? Então, é importante, acho que, esclarecer para todo mundo. Ele fala depois, gente, que o papel da religião é frear o nosso instintivismo, a nossa revolta íntima, para que a gente não subjugue ninguém à nossa vontade. Ou seja, a religião, ela é algo que tem que te melhorar, e todas elas fazem isso. A religião, ela toca o coração de determinada pessoa. Então, o catolicismo toca, as igrejas neopentecostais tocam, o judaísmo, o budismo, tá? Então, o shintoísmo, né? Japonês. Então, todos eles tocam o coração da pessoa e te fazem, de alguma forma, aprender a se conectar com Deus. Só que conectar com Deus é cada um de um jeito. E não poderia ser diferente. Como a gente poderia esperar que uma criação tão diversa, tão cheia de pluralidade, se conectasse com o Criador exatamente da mesma forma? Isso não teria nem lógica. Isso não seria nem condizente com a natureza da criação. Então, para plurimas formas de vida, de elevação, de sentimento, para tudo isso existe uma forma que toca o coração daquele ser para se ligar com Deus. E é para isso que é a religião, tá? Ela é subvertida sempre. Detalhe, tá, gente? Eu tenho cá comigo que a religião sempre vai ser subvertida pelo homem. Por quê? Porque a religião é trazida de uma forma abençoada, santa e autorizada pela espiritualidade. Ela é trazida para a terra. Inspira-se os homens que vão assentar aquela religião, e aí esses homens começam a desenvolver aquela religião. Só que esses homens, depois de um tempo, vão tendo as palavras corrompidas, vão tendo as palavras distorcidas, vão cedendo às suas vaidades e egoísmos pessoais, e a religião vai se afastando daquilo que ela foi no começo. Por isso que a espiritualidade veio e vai dizer assim, ó, volta para o caminho.
Isso aconteceu no judaísmo, não aconteceu? Sim, aconteceu. Jesus veio, gente, Jesus era judeu, né? Jesus era judeu, foi criado, sabia as escrituras. Aí Jesus veio judeu, dá um chacoalha no judaísmo, aí surgiu o catolicismo. Jesus não criou religião também, tá, gente? Jesus não criou religião nenhuma. Ele não criou. Tem lá as interpretações para falar da igreja de Pedro, tá? Mas não era essa igreja de pedra e tijolo que Jesus estava falando para Pedro, né? A igreja é o amor ao próximo. Enfim, mas está lá. Então, veio o catolicismo abençoado, permitido, cuidado pela espiritualidade para vir assentado na terra. Inclusive, um dos guardiões da esquerda de Jesus foi Tranca-Ruas. Nossa! Não precisava se apresentar como Exu. Leia o livro dele lá de Tranca-Rua que vocês vão ver. Ele foi um dos Exus que fez a guarda da esquerda de Jesus enquanto Jesus estava encarnado. Então, é uma coisa muito bonita. Então, esses espíritos que são muito elevados, gente, eles vêm e eles pregam e eles ressaltam a importância de se respeitar todas as religiões. Seu Tranca-Rua também foi guardião do islamismo. Então, onde já se viu ter tanto preconceito com o Islã, se Maomé era tão santo quanto Jesus? Ele mesmo fala que fez a guarda, a proteção da implantação dessa religião, que depois foi distorcido. Assim como o catolicismo foi distorcido. Aí veio a reforma protestante, para dar um chapalhão naquela bagunça que estava a Igreja Católica. Aí veio os protestantes, poxa, que era uma coisa, na época, muito coerente. E hoje, séculos depois, já desviou tudo de novo. A gente olha para as igrejas neopentecostais, em muitos casos, totalmente desviadas daquilo que Calvino queria lá atrás. Vocês estão vendo? E a Umbanda? Exatamente a mesma coisa, gente. Eu tenho um livro de Umbanda daqui, que é da década de 40. Uma hora eu vou conseguir escanear ele para vocês, que ele não tem mais para comprar. Quando eu li aquele livro, eu e o Gustavo, a gente leu, nós ficamos assim, ó, como é que isso aqui virou essa bagunça que tem hoje nos terreiros por aí? Porque era um negócio seríssimo. Assim, muito estruturado, muito sério, muito, sabe, cheio das regras, muito respeitado. Era um negócio maravilhoso, sabe? Eu fiquei espantada de ver em poucas décadas a distorção que a própria Umbanda sofreu. Isso do que a gente conhece de literatura, tá? Então, todas as religiões vão sofrer esses desvios. Agora a gente tem que escolher o seguinte: você quer ser parte do desvio ou você quer ser parte da essência da religião? Ai, como que eu sei se eu sou escolhida? Não é assim, gente, é bem mais simples. Quer saber se você está desviando da religião ou não? A religião, ela é sempre natural. Ela tem que se aproximar dos sentimentos naturais, dos elementos naturais. Então, se a Umbanda começa a se afastar do natural, você vai ver que ela está sendo desvirtuada. O que é se afastar do natural? Aí eu não posso mais usar elemento X, Y, Z, porque eu sou um macumbeiro vegano. Não é nada contra aí, hein, pelo amor de Deus. Não é nada contra. Eu não uso nenhuma pemba que tem tinta de não sei das quantas, porque não é elemento natural, tá? Eu não uso vela feita com derivado de petróleo, eu só uso vela de cera de abelhas australianas, de não sei das quantas, e assim você vai, sabe assim, sabe quando você vai enfrescurando os negócios e você vai vendo que vai afastando? Olha para a natureza. Um bandista trabalha com fogo, só fogo. O budista trabalha com pedra, com cor, com erva, tá? Tem muita tenda, eu sei que muita gente não gosta de falar disso, mas tem muito terreiro que faz abate animal, né? Na Umbanda, né? E agora a gente tem os macumbeiros de caldo do quinor, né? Porque não pode matar a galinha. E aí?
Vocês estão vendo? Não estou dizendo que é para matar, que é natural, tá, gente? Não é isso. Estou dizendo que existem doutrinas. A gente não pode, inclusive, criticar. Existem regras dentro de cada casa, formas de ser feito, né? Então a gente vai aproximando sempre do natural, a gente fica sempre no caminho bom. Qual que é a essência sentimental? É amor, é caridade, é simplicidade. Quando você vê um terreiro em que a caridade, ela começa a se afastar, é o terreiro que começa a cobrar atendimento, é o terreiro que começa a cobrar mensalidades absurdas dos médios, inviabiliza a religião para as pessoas, tá? É o terreiro que não faz atendimento público, só faz atendimento particular, que cobra absurdos para batizar, para casar, para coroar médium, que é a grande maioria, tá? Aquilo que vocês... Aliás, muitos terreiros cobram a macia que vocês receberam. Muitos terreiros cobram macia. Começo de ano, prepara os médios, tem todas as preparações, eles cobram, tá? E batizado? Cobra, oxe! A Igreja Católica cobra, e não é barato, não, tá? Então em torno aí de um salário mínimo para batizar. Então, você começa a ver a religião inviabilizar, né, a caridade. Não que não tenha que ter um recurso mínimo para a casa se manter, assim, pagar aluguel, comprar vela, isso é o mínimo, tá, gente? Por isso que eu brigo com tudo, eu brigo com vocês, porque esse é o mínimo do mínimo, é só para a gente viver, para existir enquanto casa, né? Não é para para fazer nada assim absurdo. Então, afastou do natural, afastou da caridade, afastou da simplicidade, afastou da natureza, afastou do natural, eu tenho uma Umbanda caminhando para as religiões, elas têm essa tendência de se afastar, não, assim, a gente não pode achar que isso não vai acontecer com a nossa, né? E a gente não precisa temer também os avanços da nossa religião, a nossa renovação. Eu já falei no outro livro sobre a renovação dos orixás, do culto aos orixás, inclusive da importância disso. Tem que ser renovado, né? Então, e o Rubens Salesiani fala muito que o período de cada religião na Terra é geralmente 7.000 anos. Gente, a gente tem muito chão ainda. A gente acabou de fazer 100 anos. Então, assim, é muita coisa para a Umbanda. Olha, talvez daqui 500 anos, daqui 2, 3 encarnações, a gente já não reconheça mais a mesma Umbanda, né? Talvez, a gente não sabe, né? Ele vem falando depois dos orixás e do campo de atuação dos orixás, né? Então, por quê? Qual que é a diferença da Umbanda? A Umbanda trata os orixás como divindades, mistérios. O que são mistérios? São qualidades de Deus. Então, nós enxergamos os orixás como vibrações de Deus. É um pouco diferente do orixá no candomblé. Por isso que eu acho tão estranho ver tantos vídeos assim, explicando, um contradizendo, um falando do outro, porque são religiões diferentes, têm fundamentos diferentes para tratar orixá, tá? Então, cuidamos do nosso. Eu gostei tanto daquele pastor, depois eu mando o vídeo para vocês lá. Tem um pastor que alguém pergunta para ele na rede social se ele achava que Exu era o diabo. Aí ele falou: olha, se você quiser saber sobre orixá, não, perguntou se orixá era diabo. Aí ele falou: olha, eu recomendo a você que vá procurar alguém da Umbanda, do Candomblé, para falar de orixá, porque a minha religião, eu sou evangélico e na minha religião não tem orixá, então eu não posso te dar uma informação que não faz parte da minha doutrina. Ele falou, agora, do diabo eu posso falar, por quê? Porque faz parte da minha doutrina, o diabo está na Bíblia. Então eu tenho propriedade para falar do diabo, mas eu não tenho propriedade para falar do orixá, né? Então eu sei que na Bíblia não fala nada que o diabo é orixá. Então ele recomenda. Eu achei muito bacana, uma atitude assim, olha, pergunta para quem sabe, eu não vou me intrometer no do outro,
né? E a gente faz a mesma coisa com o candomblé. A gente não pode fazer isso. São coisas diferentes, entende? Eu tenho uma doutrina e uma forma de cultuar o orixá na Umbanda e uma outra forma de cultuar no candomblé, tá? Que são lindas, que são maravilhosas, divinas, abençoadas, cada um da sua forma. Então, quando o povo vem para a Umbanda tentando, ai, mas esse terreiro não raspa filho de santo, não usa aquele pano de peito, não sei o nome, tá, gente? Até usa pano de peito. As entidades não usam aquela proteção, se eu não me engano, é Bori o nome, tá? Que é aquelas contas que ficam na frente dos olhos. Gente, tudo isso é coisa de candomblé. No candomblé, o orixá não pode olhar diretamente para os olhos de ninguém, por isso que eles usam aquelas proteções para a pessoa incorporada, ninguém pode olhar no olho do orixá, né? Então é permitido encarar o sagrado frente a frente. Nós, na Umbanda, nós não temos nem desses fundamentos, entende? Então a gente não confunde. Cuida do seu quadrado, acha bonito, respeita o do outro, mas não é nosso, eu não tenho que me meter. É simples assim, a vida seria muito mais simples. Mas as pessoas se tornaram especialistas superficiais de tudo, e aí não sabem quase nada, né? Então não façamos parte disso. A gente dá a nossa opinião daquilo que a gente sabe, daquilo que a gente cuida, quando é preciso ainda, né? Ele fala de Oxalá, por exemplo. Oxalá é o orixá que sustenta a fé, a religiosidade. Ele que desperta nos seres esses sentimentos. A gente já tratou disso várias vezes, né? Falou sobre Oxalá, falou sobre Logunã, né? Não vou repetir por enquanto, porque ainda é um assunto que já está mais recente, né? Para a gente. Ele vai tratando lá de cada um dos orixás, tá? Uma coisa muito bonita que ele fala é que toda a maldade e o sofrimento não é anulada com ação insana ou insensível, ou seja, com mais maldade, com mais sofrimento. Quando eu quero combater qualquer desvio na religião, eu vou combater sempre com bondade, com amor e com compaixão. Então, quando nós somos atacados, nós vamos combater com bondade, com amor e compaixão. Isso não quer dizer que eu vou me subjugar ao outro, tá, gente? Ser bonzinho não é ser tonto, tá? É o espírito de Ansan aqui, ó, que ser bonzinho, eu tenho muita compaixão, mas a espada está aqui. Por quê? Porque, inclusive, o amor de Deus se manifesta de formas, às vezes, muito duras, né? Então, mas que isso não seja vingança. Já falei para vocês, gente, que essa justiça de Ogum, de Ansan, que vem com aquelas espadas, ela é sempre feita com amor. Toda vez que se trava uma batalha e se lança essa espada sem amor, isso é vingança e isso é ser mercenário, isso é ser maldoso. E não é esse o objetivo, entende? Então, nós vamos sem impor a ninguém, ser respeitados. E é isso que eu espero que vocês façam, né? Então, eu espero que os filhos da casa tenham essa atitude. Aí o Cleison me falou, acho que o Cleison não está aqui, né? O Cleison me falou aquele dia na reunião e aquilo ficou matutando na minha cabeça que vocês não sabem o tanto. Que aquele dia eu falei, mas eu falei assim, não, eu tenho que falar mais sobre isso. Por quê? Ele falou, não, porque a gente tem que, né, tinha que falar sobre os orixás para as pessoas entenderem que não era daquilo, que era uma religião sim e tal. E aí, gente, eu não sou muito disso, não, sabe? Eu vou falar bem a verdade. Esse negócio de pregar não é minha praia. Nunca foi e eu nunca concordei com isso. Pregação. Porque pregação dá a impressão que você está sempre empurrando alguma coisa goela abaixo do outro. Eu só me respondo ou falo da Umbanda quando alguém me pergunta. Ou seja, a pessoa abre para saber. Não perguntou? Ninguém tem nada a ver com a sua vida. Ninguém quer ficar sabendo de santo, gente. É chato, a gente se torna fanático. Só fala de orixá, só fala de santo. Nossa Senhora, que chatice. Qual a diferença desse fanático para o fanático evangélico? Nenhuma. Nossa Senhora, cansa.
Então, primeira coisa, não prego para ninguém. O umbandista tem que ser reconhecido pelas suas atitudes, o seu exemplo de vida, porque a Umbanda é muito associada com coisa torta, com gente de vida torta. Eu, quando entrei na Umbanda, tá? Eu vou ser bem sincera com vocês. Eu já tinha 20 anos de kardecismo, eu era pura e iluminada, bem acima da carne seca, tá? Não estou falando do kardecismo, tá, gente? Era eu, pelo amor de Deus. Era como eu me via lá dentro. Nossa, ai, kardecista, nossa, eu sou muito iluminada, estou acima de todas essas coisas mundanas. E aí, quando eu fui para Umbanda, ai, que dó, gente, levei tanto a cara, porque eu associava a Umbanda, isso é coisa de gente pobre, isso é coisa de gente de vida torta, tá? Ou o grau de preconceito que eu era, pensa bem, tá? Isso é associado com gente torta, esse povo aí, esses bebuns de final de semana, esse povo barraqueiro, sabe? Um monte de prostituta, mulher, vamos falar outro nome, né? Essas mulheres tudo, né, da vida, assim, essas, ixi, isso daí é tudo coisa de gente. Por quê? Porque a maioria das pessoas que eu já tinha visto que tinha qualquer tipo de relação com a banda, era pessoa desse tipo. Que tipo? De vida lascada, gente. Vida muito lascada. Então eu associava, Umbanda é coisa de pobre, de gente lascada. E tem muita gente que tem essa cultura. E aí, uma vez, eu vou falar para vocês, eu não vou falar o nome, obviamente, inclusive porque o Jesuel conhece, é uma pessoa conhecida. A pessoa chegou para mim, tá? E para o companheiro do padrinho do meu marido, que estava conversando comigo, estava nós dois conversando, ele falou assim: eu saí lá, tinha uma época que eu fui lá no terreiro da fulana de tal, mas aquele terreiro é muito bagunçado, muita puta e viado, Deus me livre, eu saí daquele lugar. Gente, vocês precisavam ver a minha cara, porque eu surtei, assim, de um jeito, porque eu olhei para a cara dele, eu falei assim, santo é o senhor, né, fulano de tal? Santo é o senhor, que eu sei muito bem o que o senhor faz aqui dentro, tá? O senhor vem falar de terreiro torto, que você... E, né, e assim, falei muito mais, tá, gente? Não vou expor aqui as minhas palavras delicadas, mas dei uma acabada com o homem, porque assim, associava, né, que o terreiro. Aí eu falei, gente do céu, a pessoa não entendeu nada na vida, né? Então, e ele falou com essas palavras, assim, extremamente ofensivo. E eu, quando era kardecista, eu tinha esse pensamento, e muitas pessoas têm. Agora, quando você olha para um terreiro, gente, só tem gente lascado, tudo sujo, encardido, aquele povo entrando e saindo da gira, bebendo. Eu já fui em terreiro assim, que a gira era sábado à noite e as mulheres entravam com aquelas blusinhas, tudo mostrando as carnes, entrando com os corotes, com os negócios de cerveja, aí incorporava, aí depois saía, depois voltava, incorporava outro guia. Você associa com o que isso, a Umbanda, gente? Com bagunça. Quando você entra numa casa e você vê simples, limpo, arrumado e em ordem, você associa um bando com coisas boas. Quando você vê um bandista, pessoa normal, pessoa do bem, pessoa pacienciosa, quer dizer, vou tirar essa parte que eu não sou, tá, gente? Você vê uma pessoa tolerante, você vê uma pessoa que não tem preconceitos, né? Vê uma pessoa assim, é um bandista. Nossa, que coisa, né? Parece normal, não achei que ela fosse um bandista. Assim que as pessoas acham. Então, é a conduta que vai tirar, que tira essa imagem, não é a pregação. Porque palavra bonita, gente, a gente pode falar o tempo todo. Palavras bonitas saem das bocas mais podres que a gente conhece. Então, a nossa conduta tem que ser a nossa imagem da nossa religião. Por quê? Para agradar a minha religião, ou meu Deus, ou meus orixás? Não, gente. Casa com o que eu já falei muitos meses atrás. Qual que é a missão do médium? Virar gente. Não é desenvolver, não é receber entidade, saber nome. A missão do médium é virar gente. Essa que é a missão de vida. Aí quando você vira gente cada vez mais, aí sim você está dando para um bando uma cara sempre melhor. Entende? Uma coisa vai decorrendo da outra.
Uma outra coisa assim, é para ter que finalizar, mas uma coisa importante que o Rubens Saraceni fala é sobre a necessidade de louvar os orixás e de que isso não pode ser uma coisa elaborada. Eu gostei tanto, porque eu falo isso tanto para vocês, gente. Ele fala, como que eu vou, né? Ele fala, como que eu vou engessar a forma de louvar os orixás, né? Então, primeiro, estimulando o toma lá da cá. Quanto melhor a oferenda, mais eu gosto do orixá e mais coisa ele vai me dar. Isso está errado, né? E aí, então, assim, então Oxóssi só pode ser louvado na mata, Iemanjá só no mar, Oxum só na cachoeira, e assim por diante. Ele fala, como é que eu vou falar que isso é a forma certa de louvar os orixás, dessas oferendas, né? Porque, assim, pode ser útil em casos específicos, né? Mas, no entanto, não é a única. Aí ele fala, e os enfermos hospitalizados? O orixá não gosta deles, não pode fazer oferenda, porque estão hospitalizados. E os anciões? E as crianças? E os inválidos? Até quando o lado mercantilista da Umbanda vai bloquear o lado religioso do culto aos orixás? Até quando o culto aos sagrados orixás vai ficar limitado ao lado magístico? Aí ele completa: as oferendas são também uma forma de apresentação ritualística na Umbanda, mas elas não são engessadas, elas não são únicas. O orixá pode ser oferendado de qualquer forma e em qualquer lugar. Em alguns momentos específicos, eu vou ter que fazer um trabalho específico em algum desses lugares, mas o orixá, ele é para ser oferendado aqui, aonde você estiver, mesmo se eu não tiver uma santa vela para acender, eu ainda serei possível de saudar, louvar e oferendar o meu orixá. Eu sempre falo para vocês do livro Os Guardiões da Lei Divina, em que aquele espírito preso numa catacumba, ele dava oferendas para o Baluaê. Qual era a oferenda que ele dava para o Baluaê? Os espíritos que ele tratava, curava e recolhia. Ele pegava aqueles espíritos que, às vezes, gente, espíritos com uma conversa amiga e um abraço de ser ouvido, aquele espírito conseguia despertar para ser recolhido e ajudado. E aí ele oferecia, ele dava, ele falava, o senhor Obaloê, essa é minha oferenda para você. E aí o Baloê vinha depois e recolhia todos aqueles espíritos. É a coisa mais linda. Então, isso é uma oferenda, entende? Eu sempre falo para vocês, para, gente, de ficar neurótico por causa de oferenda, que cor de vela, que cor de fita, como é que eu consagro, como é que eu desconsagro. Para, gente. Fica de boa, tá? Por que eu tô falando fica de boa? Quando vocês olham, eu já falei a mensagem da Grace aqui. Quando vocês olham para esses médios, vou pegar alguns de exemplo, tá? Porque assim, você olha lá para Angélica, para Bia, né? Você olha para Cris, tá lá, né? Quem que é mais para Cássia, para Maristela, que é mais recente agora, né? Que está atendendo, você fala, nossa, ai, daqui a pouquinho eu vou estar assim. Pergunta quantos anos eu sempre acompanhei todos, né? Quantos anos elas estão dentro da casa, quietinhas, aprendendo, limpando, arrumando, aprendendo mais, ficando quietinha, achando que tá louca. Todas elas passaram por isso. Anos, anos. Desenvolvimento mediúnico, ele não é rápido, não pode e não deve ser rápido. Entende? Para você chegar nesse ponto, são anos curtindo ali, ó, amadurecendo. Isso é maravilhoso, é bonito. Isso é uma coisa que deve ser preservada, porque a maioria dos terreiros aí, gente, já que você já entra, já taca lá seu orixá fulano e beltrano, já manda fazer guia, já faz 70 adereços daquela cor, já sabe os nomes de endereço, telefone de todos os guias, e esse povo não tem força nenhuma. Se precisar soprar um legum na porta de casa, não tem capacidade. Entende? Então, essa firmeza do médium, ela demora anos. E eu vejo as meninas assim, então isso é uma conquista do vô.
e do Jesuel. Isso foi conquistado. Quantos anos? Quando eu entrei, né, que eu falei que era lá no quartinho, lá na casa, quando eu entrei na casa, gente, era o Jesuel, o Carlos defumando com uma latinha de Nescau, tá? Fazendo defumação de Cambone e me atenderam. E aí depois me convidaram, vim na outra gira, não tinha nenhum médico que atendia, nenhum médium desenvolvido. E ó, para desenvolver médium ali, depois que foi vindo, aí veio um, veio o outro, tal, tal, tal. Tinha ali um ou outro que amparava, tal, que já veio desenvolvido de outra casa, mas foram anos. Então, isso é um aprendizado da pessoa, é um desenvolvimento do pai de santo. Então, a gente vê tudo isso acontecendo, né? Vai tornando, isso é sólido, gente. Não que não vai dar problema, porque vira e mexe, ninguém é perfeito, ninguém está acima do bem e do mal, e eventualmente um descamba, isso acontece, tá? Não é assim, a religião de Umbanda não vai salvar ninguém, não. Mas eu estou falando isso para quem está entrando, gente, por quê? Cadê? O pessoal que está cambonando, que vai aprendendo, é assim, pelo menos um período longo de Cambone, para você aprender do que você está sendo lidado, tratado. Depois você vai desenvolver. Não tenham pressa. E se vocês tiverem pressa, talvez esse não seja o caminho mais seguro, tá? Esse devagarzinho, com calma, com carinho, com compreensão e com clareza, esse é muito seguro. Eu falo por experiência. Agora, quem desenvolve assim, ó, o último médico, pode me lembrar, o último médico que desenvolveu, entrou bem depois de mim no terreiro lá da madrinha e tal. Dali, assim, 2, 3 semanas, tava o casal já, era marido e mulher, já desenvolvido, já recebendo as malandras de não sei das quantas, não sei das quantas. Teve que sair corrido do terreiro, porque foi receber o filho de Zé Pilintra lá, gente, meu amigo. Então, assim, desenvolveu, ó, rapidinho. Saiu também, ó, rapidinho. Então, não é assim, gente. Eu vou deixar agora para ler a mensagem da Grace. Ó, todas as religiões. Ah, eu estou falando isso, inclusive, porque eu vi o vídeo da Dona Grace falando sobre as religiões. Eu acho mais fofinho. Eu fui lá, curti, visualizei. Eu falo, ah, no terreiro ela fica tímida, mas ela grava os vídeos, né? Acho muito bonitinho. A gente tem que incentivar, tá, gente? Tudo que os filhos fazem. Tem vários filhos que têm muitos dons bonitos, que leem baralho, cigano, tarô, né? Que fazem terapias, tem vários, não vou falar de um por um, que fazem várias terapias. Então, são pessoas, lógico, gente, você conhece a pessoa dentro da casa, a pessoa é um médico, fala, poxa, um médico bacana, confia nele, você não vai na terapia dele? Lógico que você vai. Então, a tua conduta é até um chamariz, né, para essas atividades. E são todas elas, nenhuma delas é contrária à casa, tá? Só não vai benzer em casa, que senão aí vocês vão ver só. Acredito que todas as religiões são permitidas pela espiritualidade, porque estamos em graus evolutivos diferentes. Sim. É que, Grace, é que você falou isso, eu fiquei pensando. Ai, a gente tem grau evolutivo diferente, dá a impressão de que, assim, eu sei porque eu falava isso no Espiritismo. Porque o Espiritismo tem um grau evolutivo que não precisa de cachaça, de charuto. Era assim que eu pensava. Entende? Então, eu prefiro não associar a religião com um grau evolutivo, senão dá a impressão de que determinada religião é mais evoluída e determinada religião é para os menos evoluídos. E existem pessoas com consciência muito plena em várias religiões. Entende? Então, mas a ideia é exatamente essa, porque estamos, né? A gente tem grau de consciência diferente, necessidade diferente, e exatamente, necessário que se use linguagem diferente para que a prática, o que na prática deveria ser pregado a mesma coisa, amor e caridade. Porque às vezes a pessoa não entenderia nada em determinado local, exatamente. E no outro entende. Sim, ó, na prática, quando fala que você finalizou, né? Tudo para nossa evolução, esse negócio de um entender no outro, isso é fato, gente. Tem gente que não se identifica, não consigo compreender, não consigo entender, não me sinto confortável. Por isso que a Umbanda não é para todos. Assim como a Igreja Católica não é para todos. Tem gente que não se sente confortável, e assim por diante.
entende? Eu não estou colocando a Umbanda acima de nada. Nós somos tanto quanto as outras, né? Nós temos aí questão de afinidade na forma de desenvolvimento com Deus. Isso mesmo. A fraternidade branca. Verdade, mas eu vejo muita coisa dessa fraternidade branca, acho muito bonitas as mensagens, mas eu ainda não estou completamente convencida. Não estudei com profundidade para falar, então não vou nem falar bem nem falar mal, porque eu não tenho um conhecimento, assim, tá? Sim, cada um tem um centro de consciência particular em sua própria jornada evolutiva, exatamente. Lembra que eu falo para vocês o que é a fé? Só para a gente encerrar, o que é fé? Consciência de que você é parte de Deus. Fé, quanto mais fé, mais consciência divina você tem. Consciência de que você é a imagem e semelhança de Deus, você é parte de Deus, Deus está em você. Então, isso tem assim, ó, dentro da nossa vida. Eu tenho consciência que eu sou parte de Deus em determinado aspecto, mas não tenho em outro. E aí a gente vai para os nossos orixás e as nossas forças regentes, né? Com as nossas peculiaridades. Então, cada um realmente tem a sua consciência particular. Só para falar, só para finalizar com a questão do Amaci, gente, só para vocês terem uma ideia, eu não vou ser fofoqueira, porque eu prometo que eu não posso falar, mas tinha filho ali, gente, alguns eu até falei, porque era muito assim, mas tinha filho ali pipocando, que chegava a estalar, assim, ó, orixá, mediunidade, que coisa mais, e eu ficando assim, ai, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo. Fiquei ali, encostei no vô, peguei um pouquinho, foi ficando aquela energia. Mas, gente, eu vi o desespero, assim, principalmente a pessoa que estava cumprindo lua, em querer estar ali simplesmente para saber o orixá. E eu, obviamente, eu odeio isso. Vocês sabem que eu condeno isso ao extremo, né? A Umbanda não é para você saber o orixá. Isso é uma consequência de tudo que acontece. E aí eu vendo aquele povo, eu já comecei a ficar nervosa, né? Porque eu já comecei a ficar nervosa e eu já queria cutucar o vovô. Esse povo tá vindo aqui só para curiosar o orixá. No que eu pensei, o vô já olhou e fez assim, ó. Não, 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 não. Oxalá para todo mundo. Isso aí, pô, tava com as espadas. Gente, é tão engraçado, porque assim, eu fico perto do vô, minha vontade é de pegar ele assim e falar, não, vô, tô aqui, vou te proteger. Ai, como se eu protegesse qualquer coisa, que dó. Mas é uma coisa instintiva mesmo, sabe assim, eu quero proteger ele fisicamente, assim, sabe? Não, vô, tô aqui. E ele fala, ai, coitado, né, que dó. É igual o dia que eu fui falar da minha... Eu vi os elementaizinhos d'água da avó, gente, são umas fadinhas de água desse tamanhozinho, coisa mais bonitinha. Gente, quando eu vi a sereia do avô, eram 5 metros de altura. Eu quase morri, coitado, quem sou eu? Coisa. Mas é bonitinho, assim, sabe? A gente tem esse amor mesmo, né? Esse senso. Então, assim, eu vi tudo isso ali no Amaci, gente, e perde a oportunidade. Aquilo foi tão bonito, tão cheiroso. Eu queria morar lá dentro daquele Amaci o dia que o vô fez. Queria morar, de tão cheiroso que estava. Aquilo ali é para você receber energia, axé, vibração, proteção, força para o ano. Não é para descobrir o seu orixá. Alguns até tiveram revelação, entende? Porque era a hora. Outros não vão. E se você está ali dentro só nessa expectativa, nem vá. Não é para isso. E a casa não é e não vai ser para isso, né? Estou falando isso, faltou falar na aula passada. Eu vou finalizar agora, Jesuel, você vai querer colocar alguma coisa? Hoje eu acabei falando, era falar de religião, foi indo só para esse lado lá. Depois nós vamos... Mas o livro vai bem nessa toada, tá, gente? Ele vai bem falando sobre a religiosidade dos seres. Quem leu ali os 2, 3 primeiros capítulos, depois ele vai entrar nos arquétipos propriamente dito, vai falar de malandro, de marinheiro, tal, aí ele vai entrar nos arquétipos, a gente vai falando um pouco mais sobre isso, tá bom? E em breve eu vou preparar a aula lá sobre a lei de racismo, para que a gente fique um pouco mais atentos, ok? Então, um abraço a todos, que Deus ampare, acompanhe cada um dos presentes, que vocês sejam responsáveis pelo seu destino e pela sua felicidade, pela sua busca na consciência,
Ai, gente, eu já fiquei tão fã dessas duas crianças da Angélica. Tô apaixonada neles. Que bonitinho, tá? Que vocês fiquem cada vez mais conscientes, para todas as outras também, os filhinhos, viu? Os filhinhos grandes e os filhinhos pequenos. Tem uns filhinhos grandes lá da Cássia, né? Tem da Márcia também, que tem um filho grande, né? Então, que vocês busquem, sejam responsáveis, gente, pela sua felicidade, tá? Principalmente com consciência de quem são, das suas sombras e das suas virtudes, para que a gente possa sempre para frente, mas com os pés no chão. Bom, sem voar, vamos deixar de voar. Bom, então, um abraço a todos. Até sábado, nossa gira de esquerda, abençoada. Levem coisinhas para as entidades, levem rosa, champanhe na casa, precisamos, viu? Que Exu precisa beber e comer. Vocês já sabem por quê, né? Já expliquei, tá bom? Tá bom? Um abraço, padrinho.